Olá, tudo bem? Maravilha chegar aí mais uma vez até você com a nossa conversa, o nosso podcast. E nós estamos muito animados porque estamos numa série de conversas sobre Davi, especialmente, né? Relacionando essa ideia de ser gente como a gente, de como a Bíblia fala dos seus heróis de uma maneira muito leve, muito especial, no sentido de que mostram realmente para nós a realidade de quem eles eram e de que eles foram chamados por Deus como pessoas, né? Não como super-heróis, não como super-homens ou super-mulheres, gente como a gente mesmo. No episódio anterior, se você ainda não teve a oportunidade de conferir, já está aqui no nosso canal, ele está postado. Foi um bate-papo muito legal, conversando um pouco sobre a intimidação, de como Davi reagiu àquela intimidação que o exército de Deus estava sofrendo por parte de Golias, né, o filisteu. Então, se você não conferiu ainda, né, aqui no nosso canal, ali no podcast, vai ali, confere. Foi uma conversa muito interessante. Compartilha com mais alguém tudo que nós estamos tratando aqui. Se serviu para você, certamente vai servir para mais alguém. Tá bom? Beleza? Ale, vamos lá? Vamos. Animada para hoje? Muito, animadíssima. Tá tudo bem? Tudo bem, graças Tudo em paz a Deus. Na vida? Tudo em paz contigo. Tranquilo? Tudo Tranquilo. Tirando aí a montanha-russa da vida diária, né? De A gente muitas emoções, muitas emoções, né? A gente vai levando. Com né? certeza, vamos lá. Vamos continuar nossa conversa? Vamos, Eu quero muito destacar, aqui, trazer para nosso bate-papo aqui, uma ideia que me surgiu um pouco na nossa conversa, até no episódio anterior. Nós falamos sobre intimidação, né? Sobre como Davi ele recebe aquela intimidação naquele campo de batalha. E hoje eu quero tratar como ele chega ali, ou seja, como quem era esse Davi que chega até aquele ponto. Então a gente vai fazer uma pequena volta dos acontecimentos cronológicos para tratar um pouco sobre o caráter de Davi. Uhum. E que de alguma forma influenciou exatamente nas suas atitudes ali, que ele teve ali naquele ambiente, naquele lugar no Vale de Elá, né? 1 Samuel capítulo 17, eu vou ler esse versículo que diz assim: levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé havia lhe ordenado. E chegou ao acampamento na hora em que o grito de batalha, o exército estava saindo para as suas posições de combate. Me chama a atenção aqui essa expressão: Davi deixou o rebanho com outro pastor. A gente sabe que Davi era um pastor de ovelhas e que cuidava das ovelhas do seu pai, né? A gente sabe disso. E que ele recebe uma missão, então, para ir ao campo de batalha, para saber como os irmãos estavam e trazer notícia dos seus irmãos, certo? A gente sabe disso. Uhum. Isso é público ali na história, isso é claro. E quando ele recebe a missão, me chama a atenção essa diligência de Davi. Quando Davi, ao deixar o rebanho, ele faz questão de deixar aquele rebanho na responsabilidade de outro pastor e atender a missão que o pai estava designando. Uhum. Me chama a atenção essa diligência, que talvez é imperceptível no texto, na história, mas que, para mim, no meu entendimento, está revelando aqui um pouco do caráter de Davi, da sua diligência, da sua fidelidade nas pequenas coisas, porque era um rebanho simples, provavelmente era um pouco rebanho, poucas ovelhas, um rebanho pequeno. E ele faz questão, ele não sai correndo de qualquer jeito, ele não sai desesperado, ele não vai para o lugar lá do campo de batalha, que talvez, em termos de atividade, era uma atividade assim, que daria uma projeção, ele estaria perto do exército, ele estaria num ambiente ali muito favorável, tal. Ele não vai correndo para lá. Ele faz questão de, antes de sair, deixar aquelas poucas ovelhas aos cuidados
daquele pastor. Bom, o Moody, ele diz o seguinte: o caráter é o que somos em meio à escuridão, quando ninguém está olhando. De que maneira, Ale, isso, de alguma forma, influencia na atitude de Davi posterior? Como é que você vê isso e como você vê essa atitude de Davi em deixar ali o seu rebanho sob a responsabilidade de uma outra pessoa, um outro pastor? Esse cuidado, né? Esse cuidado. Eu acho legal que Davi ele recebe a missão, e a missão foi dada pelo pai, e as ovelhas também pertenciam ao pai. Como o pai deu a missão, ele até poderia, né, pensar, ele deu a missão, as ovelhas são dele, então ele que se vire com o rebanho, então isso não é um problema meu, isso é um Coloque outra problema pessoa dele. lá. Ele que veja isso, né? Não cabe a mim fazer isso. Mas foi muito legal que ele não foi negligente com o papel que ele desempenhava, mesmo depois de ter recebido a missão de desempenhar um outro papel. Como a gente está falando de gente como a gente, vamos trazer isso para a nossa vida, né? A gente já desempenha um papel. Mas, às vezes, no curso do desempenho desse papel, a gente recebe outras missões. E algumas missões que não podem ser negligenciadas, porque negligenciar essas missões pode trazer à tona o nosso caráter, pode trazer à tona quem nós somos quando ninguém está olhando, ou quem nós somos quando ninguém vai saber, ou quando ninguém vai ver. Pode ser que Davi ele não tivesse muito claro na cabeça dele a noção de caráter, mas ele exercia isso. Porque quando ele deixa, ele não foi negligente com o papel dele enquanto pastor, ao assumir a responsabilidade que o pai tinha delegado a ele, de levar lá o suprimento para os irmãos. Então, ele desempenha uma função, né, um papel muito importante que o pai estava entregando ali naquele momento, que era importante para a família dele, que era importante socialmente, mas ele não negligencia o papel anterior. E assim, ele é gente como a gente, que às vezes desempenha mais que um papel na vida. E um que vai ter mais projeção e um que não tem tanta projeção assim. Existe uma Alessandra social, que é pública, que é vista, né, que é assistida, e existe uma Alessandra privada, uma Alessandra particular, que poucas pessoas, né, em alguns momentos até pessoa alguma vai estar vendo. Só que o meu caráter no público, ele traz muito daquilo que é trabalhado no privado e no particular. Aquilo que vai aparecer publicamente, ele não começa a ser trabalhado publicamente. Ele começa a ser trabalhado quando ninguém está olhando, quando ninguém está vendo. Eu não posso negligenciar um papel de menos projeção social, eu não posso negligenciar como eu lavo louça e ninguém vê, lavar de qualquer maneira, para poder privilegiar um outro papel que eu desempenhe, no qual eu tenha visibilidade. Davi, ele fez isso. Sim. Ele tinha o papel enquanto pastor, que ele sabia exatamente como fazer, mas ele estava recebendo a missão de levar suprimentos. Ele não negligenciou aquilo que ninguém via para poder privilegiar aquilo que seria visto. Faz sentido? Encaixa para você? Não, totalmente. E é interessante porque aquilo que é formado e que nós fazemos quando ninguém está olhando, de alguma forma nos credencia para as posturas que nós vamos ter no público. Então, por exemplo, vou explicar. Davi, ele defendia aquele rebanho com a sua vida. Sim, e a gente vai ver mais à frente, e que né? certamente não estava sendo aplaudido por ninguém. Ninguém ficava sabendo do que Davi fazia ali. Não sei se ele prestava um relatório completo no final do dia para o seu pai, enfim. Ou se ele contava algumas histórias, se o seu pai acreditava. Por exemplo, quando ele chega em casa, será que ele contou a história que ele defendeu o rebanho do urso e do leão? E ainda que ele tenha contado, será que as pessoas acreditaram? Acreditou? Mas vamos considerar o fato que, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo diante de um pequeno rebanho, Davi está defendendo aquele rebanho com a sua própria vida. E que, de alguma forma, na soberania de Deus aí, isso o credenciou e o preparou para estar diante de Golias.
Então, eu acho que há uma relação muito direta disso, porque muitas pessoas querem muito acessar o público ou crescer muito rapidamente, mas quer pular algumas etapas, não quer ser formado nessas pequenas ações, nessas pequenas responsabilidades. Me chama a atenção esse Davi defendendo o pequeno rebanho do seu pai com a sua própria vida, mesmo não sendo aparentemente, publicamente, uma grande tarefa. Sim, eu vejo aqui, é muito interessante, é muito rico, né? Dá pra gente ficar, acho que em um versículo por episódio aqui, Sim, tranquilamente. Até hoje, eu acredito que naquele momento também, boa parte das pessoas tem muito mais preocupação com aquilo que vai ser visto, com aquilo que vai ter visibilidade, com aquilo que ninguém vai saber. Você vê muitas pessoas que são um espetáculo fora de casa, mas que são péssimos dentro de casa, não dão conta de gerenciar, não dão conta de organizar, não dão conta de tocar a sua própria casa. Só que a própria casa tem uma porta fechada e os vizinhos não veem, a sociedade não vê. E aquilo que acontece fora gera uma grande repercussão. Quando, na verdade, quando você negligencia aquilo que acontece, né? Quando a porta se fecha, pode repercutir e pode interferir, vai, de alguma forma, reverberar naquilo que acontece do lado de fora. Sabe? Em algum momento, você vai ter um cruzamento de dados entre o que acontece dentro e o que acontece fora. Eu acredito que, por conta da idade de Davi, ele não tinha consciência disso. Mas eu acho que ele praticava isso com uma certa naturalidade. Acho que era natural para ele realmente fazer isso. Já que é para ser pastor, eu vou ser o melhor pastor. O melhor pastor defende o seu rebanho com a própria vida. Mesmo sendo poucas. Né? Dou minha vida por elas. 3, 4, 5, não importa, 10, eu vou defender, porque já que eu estou desempenhando esse papel de pastor, eu vou ser o melhor pastor. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém acredite na minha valentia, mesmo que ninguém acredite nos desafios que eu venci, mas eu vou fazer o meu melhor. É para levar suprimento? Então, eu vou me atentar para aquilo que é minha missão primeira, que é ser pastor, não vou negligenciar, vou confiar a outro pastor e vou fazer da melhor maneira. Porque quando ele entrega o rebanho a outro pastor, ele também estava buscando fazer da melhor maneira possível, cumprir a missão que o pai tinha dado. Para ele também não ficar preocupado, para ele conseguir seguir, para ele conseguir fazer da melhor maneira possível. Ali também manifesta o seu caráter. Quando ele chega no campo de batalha, ele faz questão de entregar lá o suprimento à pessoa responsável. Quer dizer, ele não colocou ali de qualquer maneira. Já cheguei aqui, vi esse cara afrontando, não sei, vou ver o que é. Não é movido por isso, ele faz questão. Ele chega no campo de batalha e diz assim, olha, isso aqui é o suprimento dos meus irmãos, tal, isso. Ele faz questão de deixar ali com a pessoa responsável para, então, se juntar àquele grupo no campo de batalha. Pequenas ações, pequenos atos. Sim, mas você percebe que as pessoas, às vezes... Eu às vezes tenho essa sensação, não sei se você também tem. As pessoas não se dedicam tanto, acho que a dedicação é a palavra mais certa. Elas não se dedicam tanto para aquilo que não é visto. As pessoas não se dedicam tanto. Se ninguém vai saber, se não vai ter visibilidade, eu não preciso me dedicar, eu não preciso ser... a melhor ou fazer da melhor maneira possível aquilo que não vai ser visto. Você tem essa sensação? Sim, se ninguém vai ver, se ninguém vai saber, eu não preciso fazer tão bem assim? Sim. Nós estamos, né, Ale, num mundo onde nós precisamos dar publicidade para os nossos bons atos, né? E isso é muito preocupante. É muito preocupante. Porque, de alguma forma, isso revela caráter. No meu entendimento, Davi, ele estava sendo formado para aquele lugar de projeção. Sabe? Quando vem o urso, quando vem o leão, quando vem a entrega de uma marmita, um suprimento, quando vem uma pequena responsabilidade, defender com a vida. Ele estava sendo formado por Deus para aquele lugar
que Deus já sabia, mas que ele não, que iria, de alguma forma, o projetar diante de todo Israel. Como você projeta alguém sem essa preparação antes? Sabe? De como isso vai aperfeiçoando o caráter dele. E de como isso terá uma influência ali na frente, diante ali do Golias. Né? Sim, sim. Você acha, então, que seria interessante eu inverter naquilo? Agora eu que estou perguntando para você. A gente está nesse bate-papo, né? Vamos embora, a gente troca de vez em quando. Mas, então, você acha, então, que seria interessante as pessoas começarem a se atentar para o fato de que essas atitudes, essas tarefas que aparentemente são insignificantes no seu dia a dia, ou que são sacrifícios que parecem assim, gente, para que eu estou me sacrificando tanto por isso, se ninguém vai ver, se ninguém vai saber, na verdade está preparando essa pessoa para oportunidades, para circunstâncias que vão surgir lá na frente, onde aquela experiência anterior vai ser importante. É isso que você está dizendo? Sim, é isso que eu estou dizendo. Pequenos atos, pequenas renúncias, pequenas atitudes nos preparam. E aí, no meu entendimento, nós temos uma responsabilidade com essa geração que recebe as coisas muito prontas. Que talvez não é a geração dos nossos pais, dos nossos avós, que brigaram muito, que lutaram muito, que trabalharam muito para construir alguma coisa. Então, a geração que nós somos pais é uma geração que recebe muita coisa pronta. Não é? Eu vejo lá pelos meus filhos. Ela é uma geração em que eu trabalho muito e que o que eu puder fazer para minimizar o esforço deles, eu vou fazer. Então, nós temos que tomar cuidado porque, de alguma forma, a gente não pode roubar isso dos nossos filhos, essa noção de que eles precisam aprender a matar os seus gigantes, a ser diligente nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Aí vem um desafio para nós pais, né? Muito, porque, muito, na verdade... muito. Eu estou aqui pensando, eu vou começar a ensinar o Benjamin a arrumar a cama dele. Ele já está na hora. Isso é muito importante. Já está na hora. Isso é desafiador. Arrumar cama é algo que dá para você controlar, porque a gente está num momento histórico onde tudo precisa ser rápido e precisa ser fácil. Quando você estava falando, eu estava lembrando do macarrão instantâneo, que fica pronto em 2, 3 minutos, né? 5 minutinhos e o macarrão está pronto. Só que é veneno puro. Sim. Veneno puro, glutamato monossódico até o teto, né? Um monte de bom, aditivo. Não, gostoso. Não vem falar pra mim que não é bom, gostoso não. mas bom, saudável não é. Não, não é. Ó, é Nem gostoso, um é rápido, é prático. Tudo. Só que não é saudável, não vai te fazer bem. A médio e longo prazo compromete sua memória, vai te expor a doenças degenerativas. Então, tipo assim, não é bom macarrão instantâneo. E a gente para pensar que muita coisa que vem pronta não é saudável. Não é saudável. Né? O molho de tomate, é melhor que você compre o tomate e você faça. Sim. Só que tudo aquilo que vai ser saudável, tudo aquilo que vai ser bom, dá trabalho. Sim. Se fazer um molho de tomate dá trabalho, se eu cozinhar um macarrão, que não vai ser 2 minutos como um macarrão instantâneo, que já vem pré-cozido e tudo mais, dá trabalho, você imagina forjar um caráter. Sim. Imagina forjar uma capacidade de resolução de problemas. Sim. Imagina formar, de repente, uma inclinação para a lealdade. Imagina construir um posicionamento de coragem, né? De você assumir. Então, vai dar trabalho. Acho que o nosso desafio realmente é muito grande, porque tem muita coisa fácil sendo oferecida, tudo pré-pronto, não é só o macarrão, né, instantâneo, mas é um caráter instantâneo, uma personalidade instantânea, um enriquecimento instantâneo. Sim. E as pessoas querem também um crescimento espiritual instantâneo, entendeu? Tudo rápido. Converteu 3 meses atrás, já quer ser pastor de multidões, já quer ser já a 4ª pessoa da Trindade 6 meses depois. E, tipo assim, tudo muito rápido. E toda a construção vai dar trabalho. Tirar uma casa do zero dá trabalho, leva tempo, né? Leva tempo. Essa questão do pastor, a gente vê
a posição, a ocupação de pastor era uma ocupação muito solitária, né? Demandava que ele ficasse muito tempo ali, cuidando das ovelhas, observando, escolhendo pasto e tudo mais. E não era nada assim, uma estrela. Era pelo contrário, era uma posição insignificante, uma posição assim ruim mesmo naquele contexto. O pastor é o pastorzinho de ovelhas ali. Tanto é que Davi é o caçulinha que fica lá esquecido. Ele só é um pastorzinho de ovelhas. Só é um pastorzinho de ovelhas. Mas um pastorzinho de ovelhas que soube aproveitar muito bem o tempo que ele tinha. Ele não ficava só observando, ele aproveitava. Eu acho que ele aproveitou muito bem, né? Desenvolvendo habilidades. Sim, Ele claro. aproveitou muito Sim. bem aquele tempo de anonimato, Sim, aquele tempo sozinho. E às vezes a gente fica sozinho e parece que a solidão é um monstro gigantesco que vai devorar a gente. E muitas pessoas não sabem aproveitar esse tempo sozinho, né? Esse tempo de solidão, esse tempo de anonimato, esse tempo onde ninguém sabe o que você está fazendo, mas também ninguém valoriza o que você está fazendo. Seja nobre ou não, não vai ser valorizado. E esse é um tempo que ele pode ser bem aproveitado. Ele pode ser bem aproveitado. Nem que seja para você refletir se você não está sozinho, porque você tem uma ação repelente, né? Porque existem algumas pessoas que, infelizmente, têm um posicionamento que acabam repelindo outras pessoas, mas existem outras pessoas que é só a questão do anonimato mesmo. Ninguém sabe o valor que você tem, ninguém descobriu. Você não é chato, você não é inconveniente, você está sozinho num tempo onde você pode se preparar, onde você pode, de repente, desenvolver determinadas habilidades para um momento futuro onde você já não esteja mais nessa condição de invisibilidade, de anonimato e de solidão. Porque, às vezes, as coisas mudam rapidamente na nossa vida e a gente nem sabe lidar com o que vem, né? E como você acha que essa experiência que Davi teve no anonimato, ela foi importante, tudo que ele viveu ali foi importante para o momento em que nós estamos aqui, ele diante de Golias. Quer dizer, que é o momento que nós pontuamos aqui como momento de projeção. Por que você acha que essas experiências no anonimato foram importantes para esse momento que ele está ali diante de Golias? Ele não precisava do que muitas pessoas hoje precisam. Pode ter gente, de repente, nos assistindo, né, acompanhando esse episódio, que ainda perceba a necessidade de validação. Eu vou se você disser, não, vai sim. Eu troco se você fala, não, pode trocar. Eu compro se você fala, não, compra sim. Ó, excelente negócio que você vai fazer. Davi aprendeu a depender de Deus e ele aprendeu a reconhecer o que ele dava e o que ele não dava conta. Ele não precisava que ninguém o validasse. Ainda que as pessoas dissessem, menino, olha que loucura, você não vai dar conta. Não, disseram, né? Olha onde é que você está querendo se meter. Saul falou para ele antes, né? Entende? Só que ele não precisava disso. Ele sabia que ele dava conta. E essa descoberta não aconteceu diante dos holofotes. Essa descoberta aconteceu nesse momento de anonimato, de solidão, de ausência de projeção. Nesses momentos eu descubro, eu dou ou não dou conta, eu consigo ou não consigo. Ele sabia. E sabendo disso, ele não precisava da validação de ninguém. Ainda que alguém dissesse, isso é uma loucura. Uma loucura para você, que nunca enfrentou nem um urso, nem um leão. Eu já enfrentei, eu sei o que eu estou fazendo. Eu dou conta, eu consigo ir. Ah, mas ninguém dá. Pode ser que alguém que não tenha enfrentado um urso e um leão não dê. Eu já enfrentei, então eu sei. Entende que são pequenas descobertas que fazem grande diferença no momento onde, de repente, eu não vou ser validada. Muito pelo contrário, pode ter um monte de gente falando, não vai, não faz, não vai dar. Mas eu já sei que eu consigo, eu sei que eu dou conta. E como diferenciar essa linha tênue aí? Porque, por outro lado, e aqui fugindo um pouco da história, saindo um pouco da história de Davi, mas, por outro lado, algumas pessoas que também nos falam isso podem ser também um sinal, pode ser também um alerta para a gente. Então, não é fechar os ouvidos para todo mundo, Claro. Né? Porque senão vira irresponsabilidade. Como a gente pode diferenciar essa linha tênue aí entre eu ter a convicção
do meu propósito ali e que eu estou sendo preparado para isso, e ao mesmo tempo não perder de vista a percepção ao redor. Sabe aquela Sim, história de sim. alguém que todo mundo está também alertando, falando, mas ele não, ele fechou os ouvidos, também não está nem aí para o que os outros dizem e mantém lá o seu projeto, que na verdade é um projeto mais dele do que qualquer outra coisa. Entendi. Eu acredito. Não adianta porque eu não consigo dissociar isso da minha fé, tá? Aham. Eu não consigo dissociar. Eu acredito que você reconhecer o fator Senhor dos Exércitos, eu acredito que você reconhecer o fator, né, o Senhor Todo-Poderoso, a presença de Deus, eu acredito que faça toda a diferença. Enquanto você vai falando, não que a gente esteja falando sobre Moisés nesse momento, pode ser que no outro momento Sim. a gente volte para Moisés. Mas as histórias se encontram, As né? Você histórias se percebe? As histórias se encontram, encontram, é. né? Por exemplo, o caso de Jetro. Ele chega e ele aconselha Moisés. Uhum. Ele não estava aconselhando qualquer pessoa, entende? Ele estava aconselhando o libertador de Israel. Uhum. Ele, Um ele, grande líder um ali, né? grande líder, alguém que as pessoas confiavam, as pessoas ficavam horas e horas a fio numa fila para poder ter um momento com ele, para poder falar. Mas, naquele momento, aquele conselho era um conselho muito sábio, fazia muito sentido. E quando eu estou com a minha vida nas mãos de Deus, quando eu estou com os meus caminhos na mão de Deus, as minhas atividades, as minhas funções, eu vou aprendendo a reconhecer Deus falando através de circunstâncias e de pessoas. Sabe? Às vezes, quando eu ia para Posse, é muito longe, quem conhece a Estrada Silveira da Mota sabe que é uma estrada bastante sinuosa, às vezes eu voltava, né? Da igreja bastante tarde. Eu criei um termo, era um termo para mim, mas que eu usava, às vezes, quando eu dava carona para alguém, quando tinha alguém no carro, que é freio de Deus. Que às vezes parava um carro andando tão devagarinho na minha frente e não fazia o menor sentido. Mas geralmente, tipo assim, dava uma reta, ele dava uma puxada, e aí não dava para ultrapassar. E aí, quando chegava na curva, ele reduzia, também não dava para atravessar, não dava para ultrapassar, porque eu não sou doida de fazer uma coisa como essa. Com o passar do tempo, eu comecei a chamar esses carros que iam surgindo na minha frente de freio de Deus. Eu entendi, não é para eu correr. Deus está me poupando, Deus está me preservando. E aí, quando começava a não fazer sentido, eu entendi, é freio de Deus. E da mesma forma, E a né? gente fica angustiado com isso, né? Fica. A gente fica. É. Um monte de coisa para fazer, né? E, gente, dava. Por que essa pessoa... Principalmente quando, assim, acelera na reta, a pessoa podia dar uma setinha, dar uma reduzida, deixa eu ultrapassar, deixa eu passar. Mas não, a pessoa dá aquela puxada na reta, não dá. E aí dá uma reduzida quando, né, vem as curvas. Eu falo, Jesus, o que essa pessoa está querendo? E aí eu comecei a entender que isso era um freio de Deus. Legal. Né? Você vai tendo um tempo, e isso eu aprendi também, andando sozinha na estrada, conversando com Deus, indo falando com Deus, voltando falando com Deus, deixando Deus falar comigo, vendo o que Deus estava fazendo, ouvindo o que Deus estava ouvindo. Eu acredito que Davi ele tenha passado alguns momentos também aprendendo a reconhecer o poder de Deus, aprendendo a entender que ele conseguiu vencer o leão, conseguiu vencer o urso, mas quem que dava essa força para ele? Né? Quem que dava essa capacidade para ele? Era só brilhantismo pessoal? Entendeu? Essa convicção, né? De que... E isso revela muito o caráter e o coração de Davi. Acho que esse é um diferencial muito grande na vida de Davi. Essa convicção de que é Deus que estava o capacitando para isso. Né? E quando ele vai falar, eu puxei aqui o verso 37, ele diz assim, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. É aquela história de que Saul começa também de alguma forma, desqualificar Davi, dizendo assim, olha, não, você é muito jovem, você é muito moço, você não tem experiência, não tem jeito, olha, nem a armadura cabe em você, não dá para você ir. Eu acho que essa convicção que você
puxa aí, que você fala que é o diferencial de Davi. Eu também acredito de Senhor todo o meu me coração. livrou. Ele coloca Deus na frente. Ele não diz assim, eu tenho experiência, eu consegui matar um leão e um urso e tal. Ele se blinda do orgulho e da vaidade colocando Deus. O Senhor me livrou. O Senhor, e o Senhor que me livrou, é o Senhor quem vai fazer isso. Sim. Não sou eu não tenho condições mesmo, mas o Senhor vai fazer. Sim, e quantas vezes, quando a gente entende que é o Senhor, né, que está fazendo, é o Senhor que está operando, a gente entende que alguém que de repente para e fala alguma coisa pra gente, a gente fala, gente, tem Deus aí. Não dá para essa pessoa ter falado isso, tem Deus aí. Tem Deus aí. Tem né? Deus aí, Sim. tem Deus aí. Eu acho que isso faz com que a gente não feche os nossos ouvidos, né? Não feche os nossos ouvidos para poder ouvir bons conselhos. Porque eu fico imaginando Moisés, de repente, pensando, por que ele veio me visitar exatamente nesse momento? Por que ele presenciou exatamente esse tipo de situação? E de repente entender um cuidado de Deus, de ele presenciar, ele falar, ele precisa de ajuda. Porque às vezes eu preciso de ajuda e você também precisa de ajuda. E nem sempre a minha ajuda vai vir de alguém muito mais experiente que eu. Às vezes a minha ajuda pode vir de uma criança, conversando com uma criança. Sim, Às vezes a minha ajuda vem conversando com uma pessoa, de repente, na rua que eu tenho acabado de conhecer. Então, assim, porque neste momento, porque ele presenciou exatamente esse evento, olha o que ele está falando e realmente faz sentido. Faz sentido. E eu entendo que Deus o trouxe até aqui, esse lugar. Deus permite que ele faça isso. Eu vejo que é muito importante a gente conseguir aprender a discernir a voz de Deus. Sim. A gente tem um discernimento, sabe? É Deus falando, é Deus agindo. Eu consegui, foi Deus quem deu. Não consegui, foi Deus quem impediu. Da gente, de repente, entender que uma porta fechada não é um castigo divino. Pode ser um grande livramento, sabe? E uma porta aberta não necessariamente é uma oportunidade. Pode ser uma armadilha. Não é para eu sair entrando em todas as portas que estiverem abertas diante de mim. Eu preciso entender o que Deus está falando, as pessoas que estão falando. Pode ter gente que fala, não passa por essa porta, não. Eu preciso entender, é Deus que está falando comigo. O que Deus tem falado anteriormente ao meu coração? Como que Deus trata comigo? Como Deus fala comigo? Como Deus me orienta? Eu acredito que muitas pessoas não investem nessa intimidade de modo que elas consigam reconhecer a voz de Deus sem um intermediário. É como se elas precisassem de alguém para dizer, é Deus que está falando? É isso mesmo? Eu estou entendendo certinho? Enquanto... Não que o intermediário não seja importante, não que em alguns momentos, não o intermediário, alguém que ore por você, alguém que te traga uma palavra, entende? Tem uma importância realmente muito grande. Mas existem pessoas que não vivem sem isso. Elas não buscam ter intimidade com Quase Deus. que virou uma bengala também, né? Então elas estão ali se apoiando, né? Isso, eu acho que esse termo ajuda bem. E ela não precisa mais da bengala. Ela já poderia andar sozinha, né? Ela poderia andar com as próprias pernas. Mas não, eu vou ter aqui a segurança da bengala. Porque se a perna, né, falhar em algum momento, a bengala me segura. Ela não vai falhar. Você já está curado, você já está bem, você já pode caminhar, você já pode andar bem. Bengala é para quem precisa, quando precisa. Não precisa mais, né? Você consegue andar. Eu acho que quando Davi vai a campo... Ele estava totalmente sem bengala. Ele já confiava que o Senhor já tinha curado e que ele estava pronto para poder enfrentar aquele desafio. Maravilha. Que conversa boa, né? Quanta coisa. Quanta coisa. Em um versículo, Em um versículo, Nós estamos partindo para o final. Sim. Ale, eu queria que você deixasse, então, uma palavra para quem está acompanhando esse episódio, ou vai acompanhar depois, sobre isso, um pouco daquilo que nós conversamos, e sobre esse valor das pequenas coisas. Jesus fala, quem é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Sabe? Sobre esse valor que há nas pequenas atitudes, nas pequenas responsabilidades. Talvez alguém que está nos acompanhando agora, ela não se sente valorizado justamente porque está ainda vivenciando esse tempo das pequenas responsabilidades, como Davi vivenciou, ou acha que o que ela faz é tão pouco, é tão pequeno, que não tem nenhuma diferença no mundo, ou não tem nenhuma diferença na vida de outras pessoas. Então, para a gente terminar essa conversa, deixa um recadinho para as pessoas aí.
Eu acredito que um resumão, né, daquilo que a gente falou, que a gente tinha falado no início do bate-papo, é que caráter é maior e mais excelente que realizações. Ah, legal. Isso aí. Caráter é muito maior, muito melhor, muito mais excelente que realizações. E alguém pode perguntar, mas eu conheço muitas pessoas que têm um caráter muito disfuncional e têm grandes realizações. É possível? Claro que é possível, a gente vê isso o tempo todo. Só que realizações fruto de um caráter disfuncional são edificações que a qualquer momento pode areia, ruir. né? É a casa construída Sobre na areia. A casa construída na areia. Então, vai fazer? Vai. Ah, mas é um império que já dura 50 anos, 60 anos, 70 anos. Construído em cima de caráteres disfuncionais, é uma sentença, porque caráter é muito mais importante que realização. Muitas pessoas que passaram pelas nossas vidas, pais, tios, avós, foram pessoas assim de um caráter extraordinário, incrivelmente funcional, mas não tem nome em placa nenhuma, não tem nome de rua, são pessoas que têm uma importância muito grande para a família, mas, de repente, socialmente, nem foram pessoas que foram lembradas pelas realizações, mas sim pelo caráter. Ele comprava e pagava, ele prometia e cumpria, ele falava e a palavra dele tinha valor. Ele não precisava assinar 200 documentos. Se ele falasse, aquela era a pólice de seguros. Porque o caráter daquele homem era inquestionável, o caráter daquela mulher era inquestionável. Era uma pessoa incapaz de roubar ou de se apropriar daquilo que era do outro, ou incapaz de enganar alguém, de se aproveitar de alguém, de tirar partido, de repente, de uma pessoa, de uma situação. Então, caráter é mais excelente que realizações. É importante nós realizarmos? Claro, é muito bom que a gente realize. E a gente pode realizar, é um direito que a gente tem. Mas vale a pena a gente investir em ajuste de caráter antes dessas realizações. E o Espírito Santo faz isso na nossa vida, ele transforma realmente o nosso caráter. A ciência não dá conta de alcançar caráter. A ciência consegue alcançar muitos aspectos. Caráter, a ciência não consegue alcançar. O Espírito Santo de Deus consegue alcançar caráter, né? É a pessoa trabalhar nessa reconstrução, nesse sarar desse caráter, para que ela não se acostume a ver realizações frutos de um caráter distorcido e ela fique achando que ela pode fazer tudo, que ela pode fazer absolutamente tudo sem consequências, que ela pode fazer o que ela quiser, quando ela quiser, com quem ela quiser. Porque caráter é muito mais importante e a gente vê isso na história de Davi. O caráter foi forjado antes que as realizações começassem a acontecer. Maravilha. Legal, né? Bênção Muito. demais. Obrigado, Alê. Por nada. Obrigado pela sua contribuição mais uma vez. E se esse bate-papo de alguma forma fez sentido para você, serviu para você, quero deixar aqui meu pedido. Compartilhe com mais alguém, para que mais alguém também seja alcançado por essa conversa. Tá bom? Um grande abraço. Beleza. Obrigado pela sua companhia e presença. Estamos aqui. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus.